Estamos vivendo num momento de crise, empresas quebrando, Magazine Luiza dando prejuízo, Petrobras prejuízo, o governo devendo bastante. E neste cenário de crise, quais são os melhores investimentos para você se proteger e até mesmo para você lucrar? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal, sou o Peterson Siqueira. Estamos passando por crise, realmente a inflação está alta, a gente percebe que o nosso poder de compra está cada vez menor e as empresas estão com dificuldades, as varejistas sofrendo, a bolsa em queda por 10 pregões seguidos. E o que fazer, né? Como se proteger da crise? Eu vou dizer aqui uma estratégia que pode funcionar para você. Eu utilizo essa estratégia na minha vida, tá? É uma estratégia focada em diversificação, em 4 setores. E um dos setores que a gente vai falar é o setor de ações. Não é um setor em si. Ações são empresas listadas na Bolsa de Valores que você pode ser sócio. Mas dentro dessas empresas, dessas ações, aí sim existem os setores. Por exemplo, aqui, setor de varejo que está sofrendo bastante. Setor de energia elétrica com apagões. E para você investir nessas ações, sabendo quais são as melhores, você tem que olhar resultados. E para esse resultado que você analisa, a Levante preparou um relatório, é totalmente gratuito. Eu vou deixar o link abaixo desse vídeo, tem um relatório do segundo trimestre de 2023 aí das empresas. Então baixa lá teu relatório que vai te ajudar a escolher as melhores ações. Então, dentro dessa estratégia que eu diversifico, a gente monta uma carteira diversificada. Começando então pela renda fixa. Tem gente que não gosta de renda fixa, tem gente que só investe em ações. Mas eu acredito que vale a pena sim você ter uma parcela do seu patrimônio em renda fixa. Vamos dizer aqui 25%. Como é que a gente vai montar essa estratégia aqui que pode funcionar? Você vai colocar 25% em renda fixa, 25% em ações, 25% em fundos imobiliários e 25% lá no exterior, tá certo? A gente vai montar desta forma. Então, começando aí pela renda fixa, 25%, vamos supor que você tem 100 mil reais, 100 mil. 25 mil reais você vai colocar em ações, tá? 25 mil reais em renda fixa, 25 mil reais em fundos imobiliários e 25 mil reais lá no exterior, ou seja, diversificou e teus 100 mil reais, se protegeu. A renda fixa, ela está com juro alto, tá? Apesar de que o governo quer abaixar os juros, ainda está alto, estava 13,75%, abaixou um pouco aí, mas isso daí é bom. Imagine se você tiver um dinheiro investido na renda fixa, ele vai estar se valorizando, tá? A renda fixa aqui, eu vejo um cenário bom para CDB com liquidez diária para reserva de emergência. Então, reserva de emergência é um dinheiro que tem que estar acessível para você retirar quando você quiser, não pode estar bloqueado. Então, CDB, liquidez diária, que pague 100% do CDI. Você encontra? Encontra, tá? Então, dentro da renda fixa, você pode colocar em CDB, LCI, LCA e Tesouro Direto. Então, faz essa diversificação aí na renda fixa, principalmente se você não é muito agressivo, se você é conservador, a renda fixa é ideal para você, tá? Então, já colocou 25 mil reais lá na renda fixa, joia. Então, agora os outros 25% você vai escolher ações. Dentro das ações, alguns setores são privilegiados quando se fala de dividendos. Então, por que a gente precisa pensar nos dividendos das ações? Vou dar um exemplo aqui da Petrobras. A Petrobras, ano passado, ela distribuiu muitos dividendos. Por quê? Porque a Petrobras teve lucro. Então, uma empresa que tem lucro distribui dividendos. Só que para esse ano, a Petrobras pode ter prejuízo. Se a Petrobras tiver prejuízo, o que vai acontecer? Ela não vai distribuir dividendos. Por quê? Porque se a empresa tiver lucro, não vai distribuir o resultado dela, porque o resultado é negativo. Entende? Por que é importante você
ter essa visão aqui de empresa lucrativa e olhar os dividendos. Tá, então eu dei o exemplo da Petrobras, que deu lucro no passado, esse ano pode não dar lucro e pode não distribuir dividendos. Um setor que historicamente se dá bem em qualquer cenário é o setor de banco. Então a gente está vivendo crise, certo? Certo. Mas os bancos, eles conseguem ter resultados positivos, eles conseguem ter ótimos resultados até mesmo na crise, eles conseguem lucrar. Então aqui, se você olhar a cotação de Banco do Brasil, por exemplo, você vai ver que mesmo com a mudança do governo, a ação está se valorizando, está surpreendendo. Muita gente achou que ia cair, porque tem a participação do governo, a Petrobras um pouco mais de 50% do governo, Banco do Brasil a mesma coisa, as duas são sociedade de economia mista. Mas Banco do Brasil é um setor bancário com histórico de lucros há mais de 100 anos. Então esse cenário aí é muito bom para os bancos, cenários que a gente está precisando de dinheiro, os bancos emprestam o dinheiro e conseguem ter resultados. Então, e energia é um outro setor legal, é um setor também que tem a previsibilidade de pagar dividendos. Tem empresa de energia elétrica que distribui quase 90% dos seus lucros para os acionistas. Então, nesses setores que eu te falei, energia elétrica, setor bancário, setor de seguros também são ótimos, você vai colocar mais 25%. Tá? Não é recomendação, é uma estratégia, você pode ter outra, tem gente que tem outra estratégia matadora e vencedora, mas essa estratégia aqui eu acho que dá muita segurança porque você consegue diversificar bem. Das quatro formas de investimento, exterior, no Brasil, renda fixa, então você consegue diversificar, tá? Então por isso que eu acho muito interessante. Depois você vai para fundos imobiliários, porque você consegue ter provento todos os meses, você consegue ter essa previsibilidade, você consegue reinvestir. Por exemplo, se você quiser ganhar R$1.000 de proventos em fundo imobiliário, investindo aproximadamente R$100.000 em fundos imobiliários, você consegue ter um retorno mensal de R$1.000. E aqui uma coisa bacana de fundos imobiliários é que os proventos são isentos de tributação. Então você consegue receber os seus aluguéis aí dos fundos imobiliários e não paga tributo. Então muito interessante essa previsibilidade. E é um setor que oscila menos, né? Porque está muito atrelado aos imóveis. Então não tem aquela oscilação igual a das ações, que oscila muito, sobe e desce, sobe e desce. Os fundos imobiliários ele tem a oscilação, mas é um pouco mais estabilizado. Quando sobe não sobe muito, e quando cai também não cai muito. Então aqui, tá vendo que você está começando a diversificar. E por que também você precisa colocar um pouco de dinheiro lá no exterior? Porque o dólar, por exemplo, é uma moeda forte. É uma moeda que tende a subir quando a moeda do Brasil começa a se desvalorizar. Então você tem que ter essa proteção lá fora também. E lá fora, lá nos Estados Unidos, você consegue investir em rates, que é como se fossem os fundos imobiliários, em stocks, que são as ações, e tem até os títulos de tesouro americano também, que como se fosse o nosso tesouro direto. E investir lá fora está mais fácil do que nunca. Você consegue abrir conta aí em corretoras gratuitas. Tem várias corretoras, tem bancos também que oferecem a oportunidade de você investir lá fora. Agora, se você não quiser investir diretamente lá fora, você consegue comprar os BDRs, que são títulos aqui do Brasil que te dão um direito às ações americanas. Você não está investindo diretamente, mas é uma forma de investir lá fora. Está um pouco protegido com o dólar, sem precisar abrir conta numa corretora. Então faça essa estratégia, que por mais que a economia não vai bem, uma coisa vai compensando a outra, você vai ver que a sua carteira ela se mantém um pouco mais estável. E aí você vai depois mudando conforme você se sentir mais seguro. Tá? Então você tem que achar a sua estratégia para você dormir tranquilo, porque você não pode perder noites de sono, não pode ficar preocupado com a economia, com as crises nos investimentos. Você tem que estar se preocupado em trabalhar para ganhar mais dinheiro, para fazer mais aportes. Então foca nisso, tenha em mente que em qualquer cenário você pode ganhar. Cenário de crise pode ser cenários de oportunidade. E se você quiser saber dos resultados das empresas, baixe o relatório da Levante,
que está aí embaixo o link, e eu te vejo no próximo vídeo.